Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. É um tempo de conquistar, é um tempo de avançar, é um tempo de usufruir das promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua vida. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você crê que esta palavra é para você? Deus declarando: eu estou com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Aqui nós percebemos uma transição. A nossa vida, ela é feita de transições, é feita de conquistas, são feitas de realizações. E eu quero declarar algo para você nessa noite: a alegria em realizar e concluir bem. Esse é o título da minha mensagem. A alegria de realizar e concluir bem. Todos nós temos realizações. Desde quando você é gerado, é uma realização. Para um pai, para uma mãe, ter o primeiro filho, gerar o primeiro filho, é algo maravilhoso. A expectativa de como que vai ser essa criança, o nome e tantos planos e projetos, né, em cima dessa criança. A realização profissional, todos nós temos sonhos, projetos e realizações em realizar, em fazer, em avançar, em conquistar, em todas as áreas da nossa vida. Está ali uma ação, uma realização. As pessoas que muitas vezes não participam disso, deixam de viver esses sonhos, essas realizações, muitas vezes se isolam e perdem a razão da vida. O texto está falando de uma transição. Um homem que realizou algo e aonde esta sua realização, esse seu projeto foi concluído, foi terminado, e foi terminado bem. E aí era necessário uma transição, uma continuidade. Você pode imaginar? Deus coloca um projeto lindo e maravilhoso nas suas mãos, lindo e maravilhoso, e durante anos e anos, esse projeto tem um resultado maravilhoso. Isso pode ser uma empresa, isso pode ser um negócio, isso pode ser no contexto ministerial, mas de repente, quando você morre, esse projeto morre com você. Não existe uma continuidade, não existe um sucessor. Você não preparou, você não acreditou, você não esperava, sabe, que isso pudesse acontecer. O projeto cresceu, o projeto avançou, mas não existiam sucessores, ou os sucessores que assumiram o projeto não tinham o mesmo ideal, a mesma visão que você tinha para aquele negócio, para aquela empresa, para aquela igreja, para aquele ministério. De repente chega lá um jovenzinho e, poxa vida, mas não é bem assim, eu vou mudar tudo isso. E já faz muitas mudanças, e já começa a alterar todo aquele projeto de sucesso. Todo aquele projeto que foi plantado no seu coração, mas pela falta de oportunidade em preparar alguém, ou a continuidade, aquilo acaba se esvaindo, aquilo acaba morrendo. Isso acontece
no contexto familiar, isso acontece no contexto profissional, isso acontece. A preparação de sucessores. Porque quando você olha para um sucessor, o que você pensa? Esse meu sucessor vai realizar muito mais daquilo que eu realizei. É assim que nós temos que pensar. Essa pessoa que estará no meu lugar, essa pessoa que estará me sucedendo, ela vai realizar e vai alcançar muito mais, de acordo com aquilo que foi estabelecido. De acordo com as normas, com as regras da empresa que foi estabelecido. Se ele der continuidade nesse projeto, da forma como esse projeto iniciou, isso vai ter sucesso, isso vai ter bom êxito. Agora, qual foi a realização de Moisés? Quem foi Moisés? Você pode imaginar a responsabilidade de Josué em dar continuidade à obra que Moisés tinha realizado? Todos os feitos de Moisés, toda a vida de Moisés, toda a história de Moisés. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Sabia que você está escrevendo uma história? Sabia que a nossa vida é uma história? É uma história. Para mim são 52 anos de história. Em fevereiro do ano que vem, 2016, 30 anos de ministério. 30 anos de ministério. Escrevendo uma história na vida das pessoas. Eu tenho sido um marco na vida das pessoas. Meu nome é Marco Aurélio. Eu tenho sido um marco na vida das pessoas. Ontem mesmo estamos em Curitiba em função de um casamento de 2 adolescentes que passaram conosco. 8, 9 anos, e hoje estão contraindo matrimônio, estão casando, estão avançando, estão conquistando. E quando eu olhei aquele casal, no meu coração, eles vão alcançar muito mais do que eu tenho alcançado. São os nossos sucessores. Eles vão dar continuidade em tudo aquilo que Deus tem depositado nas nossas mãos, em todas as áreas. Estamos falando de governo, estamos falando de influência. Ontem vocês tiveram um evento aqui em São José que não é normal, que não é comum. Que não é comum. Tantas outras cidades maiores, tantos outros projetos maiores. Por que foi escolhido São José? Em função daquilo que Deus tem depositado nas mãos de vocês. Em função de que essa igreja tem dado uma continuidade em uma visão, em uma direção. E é interessante que Deus, Ele respeita o nosso jeitão e a nossa individualidade. Moisés era igual a Josué? Josué era igual a Moisés? Não. Existiam diferenças. Mas a visão, o projeto e a realização, Deus já tinha dado a Moisés do que fazer, como fazer e quando fazer. Josué, ele reproduziu isso e usufruiu da terra prometida. De toda aquela geração que passou pelo deserto, 2 homens só entraram na terra prometida. Nem Moisés pôde pisar a planta dos seus pés na terra prometida. Deus permitiu que ele apenas visualizasse, que ele apenas olhasse. E Josué e Caleb, por que só os 2 entraram? Por que só os 2 usufruíram? A Bíblia responde, porque havia neles um outro espírito. Eles creram nas palavras de Deus. Eles creram naquilo que Deus já tinha declarado, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José do Egito. E foi toda uma transição, foi toda uma continuidade de um projeto só. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Isso se realizou lá em Josué. Josué, ele usufruiu daquela palavra que foi declarada lá atrás. Uma continuidade. A vida cristã é uma continuidade. A vida em Cristo é uma continuidade. Os projetos de Deus existem essa continuidade. Mas em cada momento da etapa e da história da vida cristã, da vida em Cristo, nós temos algo a realizar. Sabia que Deus conta com você? Sabia que Deus espera de você que você realize algo? E eu quero usar como exemplo a própria vida de Moisés. Vamos esquecer um pouco Josué e vamos ver aquilo que Moisés realizou.
e o impacto disso, para que Josué pudesse dar continuidade ao projeto de Deus. Estamos escrevendo uma história. Nossa vida é uma história. A nossa vida é uma história. Se você pudesse narrar a tua vida desde o teu nascimento, a tua família, as situações da infância, as situações da adolescência, as situações da juventude, enfim, os nossos filhos estão escrevendo uma história. As nossas crianças que estão ali sendo ministradas estão escrevendo uma história de vida. É a sua história, é a minha história. Qual tem sido a sua história? Qual tem sido a sua história? Já parou para pensar por que você existe? De repente, você até já parou para pensar e viu de uma maneira negativa com relação à sua existência. Não vale a pena existir. Aonde eu fui criado, a forma como eu fui criado, a minha família, são tantas situações negativas, são tantas situações, sabe, que você já até desejou já a morte. Eu não tenho vontade de existir, eu não tenho vontade de realizar, eu não tenho planos e projetos com relação ao meu futuro. De repente você até já questionou Deus, por que que eu existo? Por que que eu existo? Você nasceu para realizar o quê? Você foi gerado para realizar o quê? Eu nasci para pregar a palavra de Deus. Eu tenho convicção de quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Isso começou com o nascimento, né, num lar, onde meus pais me acolheram, onde meus pais me ensinaram os princípios da palavra de Deus. E com 8 anos de idade, através da professora Miriam, a professora da escola bíblica infantil, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Com 8 anos, eu me lembro como se fosse hoje, ali na Rua do Rosário, na primeira igreja presbiteriana independente, tem um sótão embaixo, tem umas salas embaixo, o templo é em cima, e nós estávamos sendo ministrados ali, e eu entendi o plano da salvação, eu entendi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A minha história está sendo escrita. Agora, ela foi escrita através de pessoas. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de gente. E Deus usou aquela professora, naquele dia, naquele domingo, na escola bíblica infantil, através da professora Miriam. Com 12 anos, Maria Elda Garrido, uma outra serva do Senhor, foi usada por Deus na minha vida com relação ao meu chamado ministerial. Com 12 anos eu recebi da parte de Deus um chamado de que eu seria um grande pregador da palavra de Deus, que eu teria muitas oportunidades para comunicar a palavra de Deus. Só que é o seguinte, eu era um adolescente tímido e gago. Você pode imaginar eu pregando gago aqui para vocês? Se eu falar meia hora, é pelo menos meia hora a mais, por causa das repetições. E ali eu criei, ali eu acreditei, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Não, eu escolhi a pessoa certa. Eu quero você. Eu vou usar você. E com 23 anos, eu iniciei minha jornada ministerial, a minha carreira ministerial. Em fevereiro do ano que vem, 30 anos pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas, milhares de pessoas já foram tocadas, milhares de pessoas foram alcançadas, milhares de pessoas foram transformadas. Isso em benefício do reino de Deus. Essa semana mesmo eu recebi uma ligação dos Estados Unidos. Uma pessoa me ligou, 3 ligações dos Estados Unidos. Falei, puxa vida, quem será? E de repente, um adolescente, lá atrás, em 93, foi tocado por Deus numa vigília onde eu ministrei, E ele tem muito claro isso, daquilo que aconteceu naquela vigília. E hoje ele é dentista, está com a família nos Estados Unidos, servindo ao Senhor, sendo próspero, alcançando e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Então, em nossas vidas existem fases, existem ciclos, existem períodos, existem etapas, boas e não muito boas.
mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as situações boas e ruins formam o teu jeito de ser, formam o teu caráter, formam o teu jeitão. E eu tenho uma boa notícia para você: Deus te aceita da maneira como você é. Ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita, e Ele tem um projeto lindo e maravilhoso para que você seja um canal, um instrumento de Deus, para alcançar outras pessoas, para estabelecer o governo e a influência de Deus em São José dos Pinhais, aqui nessa terra, essa terra que mana leite e mel. Tudo isso nos leva ao único propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu fui ver no dicionário o que é propósito: projeto, desígnio, objetivo, finalidade, aquilo que busca alcançar quando se faz alguma coisa, realização. Ou você pensa que quando Deus escolheu você, quando Deus chamou você, Ele não tinha nenhum projeto para você? Não. Você é filho. Se nós, pais naturais, temos projetos e sonhos para os nossos filhos, imagine Deus, Criador do universo, quando você foi escolhido para existir, para viver. Ele tem um desígnio, Ele tem um projeto, Ele tem um objetivo, Ele tem uma finalidade na sua vida. Vamos pegar o próprio exemplo de Moisés, de como isso aconteceu, e de que forma nós podemos aplicar isso de uma forma prática para o nosso dia a dia. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era um filho, o que o texto diz? Um filho. Nós, pais, por mais que a criança recém-nascida, ela não é muito bonitinha, né? Mas você acha linda, né? Linda. E o texto diz lá, uma criança linda, uma criança bonita. Ela o escondeu por 3 meses. Só recapitulando, deixa no texto anterior lá. Ela o escondeu por 3 meses. Essa criança nasceu no lugar errado, na hora errada, no momento errado, tudo errado. Porque existia uma lei, através do rei do Egito, de que as crianças que nascessem, meninos, seriam mortos. O povo de Israel estava crescendo muito. José já tinha morrido. As pessoas já não conheciam os feitos e as realizações que José tinha feito em prol do Egito. O Egito nunca foi tão próspero quando o povo de Israel pisou naquela terra. Nunca houve, nunca mais haverá tanta prosperidade no Egito quando o povo de Deus estava naquela terra. Porque Deus tinha dado uma promessa: aonde você pisar a planta dos teus pés, você será bem sucedido, e eu prosperarei, eu abençoarei quem te abençoa e amaldiçoarei quem te amaldiçoa. E quando José foi levado para o Egito, de uma maneira, aquele adolescente poderia ser um adolescente rebelde, de uma maneira sobrenatural, ele entendeu: eu fui enviado à frente de vocês para a preservação da vida, para cumprimento das promessas de Deus para Abraão, para o cumprimento das promessas de Deus para Abraão. E ali o Egito foi próspero através da nação de Israel. Irmãos, foram 70 pessoas para o Egito, Jacó e mais 70 pessoas, e eles se tornaram milhares de pessoas. E daí o rei do Egito: esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles vão tomar e vão se apossar de tudo aquilo que é nosso, vamos matar. Então as crianças que nascerem, meninos, matem essas crianças, joguem no rio Nilo, e lá os crocodilos. E de repente essa mãe engravidou. Você pode imaginar? Menino ou menina, não tinha ecografia, não dava para saber antes. Menino ou menino, ficava naquelas expectativas durante 9 meses. 9 meses, Deus. E de repente as parteiras iam nas casas, as hebreias tinham muitas vezes os seus filhos sozinhas em casa, e aquela criança nasceu. E quando eles viram, era um menino. E o que o texto diz? Em vez dela se alegrar, chegar a apresentar para suas amigas, apresentar para os seus familiares, ela tinha que ficar com a boca fechada.
Ninguém podia saber dessas boas novas. Não tinha um convitinho do nascimento da criança. Não tinha um enfeite na porta. Não tinha um enxoval. Não tinha um enxoval. Porque sempre naquela apreensão. Porque de repente a vizinha, o mês passado ela teve uma criança e o filho foi morto. Aquela criança não podia ser ouvida. O choro daquela criança, ninguém poderia saber que aquela criança existia. A própria gravidez dela foi escondida de alguma forma, que as pessoas não sabiam que ela estava grávida, porque foram 3 meses que ela ficou escondida com o bebê. E o texto diz, a criança era muito bonita, ela o escondeu por 3 meses. Pode imaginar? 3 meses acolhendo, escondendo, a criança chora, a criança tem suas necessidades, a criança precisa do alimento, e ela ali protegendo, aquela família ali, de uma maneira tensa. Passou 1 mês, quando batiam na porta, quem será? Esconde a criança, esconde a criança. Quando recebiam uma visita, onde que essa criança ficava? Ao ponto das pessoas não saberem que existia uma criança ali. Por 3 meses essa mulher escondeu. E o texto continua. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Quando ela não pôde mais, Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa circunstância, Senhor, eu entrego ao Senhor o meu problema e a minha dificuldade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Até quando nós queremos segurar, proteger, cuidar de situações que não cabe a nós resolvermos? Que as nossas estratégias, os nossos planos, os nossos projetos, nós não sabemos como resolver. Agora, quando você entrega para Deus, Ele sabe resolver. E Ele faz o melhor. Situações financeiras que você esconde da esposa, esconde do marido. Situações com os filhos. Da mesma forma que ontem nós nos alegramos, ontem nós recebemos uma notícia que um dos juniores adolescentes que passaram por nós, lá atrás, morreu num acidente de carro na via rápida do Juvevi. Estava em alta velocidade. É bem provável que tenha bebido, estava sem o cinto de segurança, 25 anos. Foi ceifado antes do tempo. Estava conosco, ouvindo as mesmas verdades, ouvindo a mesma palavra, sendo criado. São escolhas e decisões que nós tomamos. Nós estamos nesta vida para realizar algo. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós só precisamos conhecer o propósito da existência, da sua vida, e quem você é em Cristo Jesus. E essa mulher já não conseguia mais, entregou no rio. E ela entregou e fez algo interessante. Ela não foi acompanhar o cesto. Ela virou as costas e voltou para a sua casa. E o texto diz que a irmã do menino ficou observando, e de longe para ver o que aconteceria com aquele cestinho. A mãe não teve nem coragem de acompanhar. Ela voltou para casa. Alegre? Feliz? Triste? Em lágrimas. Mas ela depositou aquilo que ela não tinha mais controle. Ela depositou aquilo que ela não tinha mais, não tinha mais o que fazer. Depositou. E o texto continua. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. A filha de faraó, a princesa do Egito, encontrou aquela criança. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos... Sabia que você tem uma identidade? Sabia que você tem uma identidade quando você anda nas ruas? Até o diabo sabe quem você é. Até os demônios, o mundo espiritual sabe o que você é.
Num determinado momento, algumas pessoas foram expulsar os demônios lá, foram expulsar os demônios da mesma forma como Jesus expulsava. E os demônios chegaram para você: olha, é o seguinte, Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas vocês, quem vocês são? Vocês não têm uma identidade. E os demônios foram para cima daqueles homens, e aqueles homens apanharam, porque não eram filhos de Deus. Você tem uma identidade. E essa mulher sabia, e ela sabia dali, esse menino é dos hebreus. Esse menino já existe uma condenação, esse menino já existe um veredito, é a morte, é o afogamento, é os crocodilos. Esse menino já existe. E Jesus Cristo tomou o seu lugar, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Porque Ele tem um propósito, Ele tem uma realização, Ele tem um desejo, Ele tem um projeto para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração aquilo que Deus tem reservado para você para os próximos anos. Para os próximos anos. E o texto continua. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar, para criar o menino? O texto continua: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Você pode imaginar? A filha: mamãe, mamãe, mamãe. Aconteceu o pior. Morreu, afogou. Mamãe, mamãe, mamãe. A desgraça chegou, morreu. Não tínhamos mesmo o que fazer, não tínhamos mais recursos, não tinha o que fazer. Mamãe, mamãe, Moisés vive. Moisés vive, ele está vivo, ele está vivo. E a princesa, a filha de Faraó, mandou chamá-la para que você cuide dele, para que você amamente ele. Como? Você está maluca? Mamãe, mamãe, são as promessas de Deus, é o projeto de Deus, é os desígnios de Deus. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece maldição, aquilo que parece morte, Deus reverteu em bênção. Deus reverteu em vida, Deus reverteu em esperança, Deus reverteu. Vamos, mamãe. E eles foram. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino para sua casa e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino para a sua casa e o amamentou. Você pode imaginar? Era a única mulher judia que saía com seu próprio filho menino na rua, sem medo, sem insegurança. Era o único menino que podia chorar. Lá tem um menino. É o filho da princesa. É o filho da princesa. Você pode imaginar isso? E ali, principalmente o quê? Firmou-se a identidade de Moisés, porque através dos pais ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo depois de velha não se desviará dele. Moisés aprendeu os desígnios, aprendeu de quem é Deus, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu o Pentateuco. Eles inculcaram, ensinaram àquela criança os princípios de Israel, os princípios da promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Isaque e Jacó. Quando nós pensamos, quando nós declaramos o lar que eu nasci, o pai que eu não tive, a mãe que eu não tive, quem sabe pessoas que foram abandonadas, que nem conhecem os seus pais, quantas situações nós nos deparamos na caminhada cristã, no contexto de pastoreio, de pessoas decepcionadas, sem perspectivas nenhuma, nada, nenhum fio cai da nossa cabeça, sem que esteja sob o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E todas essas situações que aparentemente para nós são irreversíveis, são ruins, Deus reverte em coisas boas. Sem identidade, influência judaica e egípcia, como o meu nascimento, iniciei uma história, a minha história, e que é diferente da sua história, a nossa individualidade. Esse menino não aparece mais, não aparece mais a história dele, só na infância e depois ele já com 40 anos no deserto. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Eu nasci com um propósito, primeiro tópico.
Você crê nisso? Que você existe com um propósito, você existe com um objetivo, e você vai cumprir isso nesta geração, nesta vida, e vai reproduzir isso na vida de outras pessoas, para que aquilo que Deus colocou na sua mão, a habilidade, a capacidade, a inteligência, para que você reproduza isso na vida de outras pessoas. Primeiro tópico, eu nasci com um propósito. Deus está no controle de todas as coisas, desde o seu nascimento. Segundo tópico, eu sou chamado por Deus. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima? Vou ver de perto o que é isso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça de Deus, o Senhor o chamou pelo a nossa individualidade, o nosso jeitão. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santificada, é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Você percebe que o projeto de Deus existe continuidade? Você percebe? A realização do projeto de Deus existe continuidade. Eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eles cumpriram no tempo de vida deles, eles realizaram uma obra linda, uma obra maravilhosa. Eles nasceram no tempo que eles precisavam nascer. Eles realizaram tudo aquilo que eu realizei. Achei a Davi, o homem segundo o meu coração, que executará, que realizará toda a minha... Sabia que é um privilégio nós estamos vivendo esses dias? Que esses homens desejavam viver esses dias. Viver esses dias. Porque eles viveram antes de Cristo. Nós vivemos depois de Cristo. Eles viveram na época da lei. Nós estamos na época da graça. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Conhecendo as promessas de Cristo Jesus. Existe uma continuidade. Existe uma continuidade. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra que boa e vasta, uma terra que mana leite e mel. Eu desci para livrá-los. Eu vou tirá-los. De que forma Deus se manifestaria? Através de gente. Através de pessoas. Deus livra as pessoas, Deus salva as pessoas, Deus se manifesta na terra através de pessoas. E Ele dá todas as estratégias e move o coração até mesmo dos ímpios, que nem a própria situação. Gente, essa situação que aconteceu ontem não é comum, não é normal aos olhos humanos. É 100% espiritual. Não foi uma coincidência, não foi um erro, foi projeto de Deus. Deus já tinha planejado isso. E a única forma de se manifestar foi através de gente, entendendo, aproveitando as oportunidades. Eis-me aqui, eu quero isso, eu vou avante, eu vou realizar, eu vou fazer. E Deus veio e se manifestou. E o texto continua: a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos efeus, dos jebuseus,
Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vem agora, tem uma tradução que diz, vem agora, é o teu momento, é a tua hora de manifestar o reino de Deus na terra. É o teu momento, é a tua hora, vem agora, eu vou usar você, com tudo aquilo que eu depositei na sua vida desde o seu nascimento. Com todas as circunstâncias boas e ruins, eu quero você, eu escolho você, vem agora. Você crê que você tem um chamado da parte de Deus para realizar a obra de Deus? E sabe como que você vai realizar isso? Através da comunhão cristã em São José dos Pinhais. Deus tem dado uma visão, Deus tem dado uma direção. Existem muitas tarefas, existem muitas obras. Procura o pastor Arno, procura a pastora Vera, procure, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero conhecer o propósito da minha existência. Através da igreja, através do corpo de Cristo. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através do corpo de Cristo, é através da igreja, é através de pessoas. É através de pessoas. Então é essa a vontade de Deus, é esse o favor de Deus. Eu nasci com um propósito. O segundo, eu sou chamado por Deus. E o terceiro tópico, como na minha história, como que eu quero ser conhecido? Como que eu sou conhecido? Todos nós estamos escrevendo uma história, certo? De que forma as pessoas olham para você? De que forma as pessoas veem você? De que forma? Esses dias eu tenho uma equipe ministerial e a gente tem caminhado junto. E um dia eu cheguei para eles e falei, uma das formas, você tem uma história, você tem um histórico. A autoridade, ela é conquistada, ela não é imposta. Se vocês almejam estar à frente de uma igreja, almejam ser líderes, vocês precisam conquistar isso no meio do povo. O povo precisa reconhecer em vocês que vocês são líderes, que vocês são a autoridade de Deus. Agora, como que vocês querem ser conhecidos? Porque tem alguns irmãos abençoados lá, amados, né, que brincam demais. Muita brincadeira. Muita brincadeira. E aconteceu um episódio muito legal, muito joia. Né? Muito joia. Agora, quinta-feira no grupo familiar, nós estávamos saindo e tudo mais e tal, e daí sumiu uma Bíblia e a carteira de um dos irmãos. Alguém pegou por engano e levou, foi embora. E tinham mais algumas famílias ali, e de repente o irmão chega assim para ô fulano, cadê minha carteira? Não, mas eu não peguei. Não, você pegou. Né? Você está com brincadeira. Se não foi você, foi você. Né? Eu me perguntei, por que ele não perguntou para mim? Por que ele não perguntou para mim? Porque ele sabe que eu não peguei. Não, você esconderam aonde? E foi passando foi ficando uma situação meio constrangedora, porque os irmãos, ninguém acreditava neles. E daí os dois olharam, né? E são os dois que mais brincam, sabe? Entre eles, entre o grupo e aquela, sabe? Eu falei, pessoal, vamos tirar um princípio aqui? Fulanos, vocês pegaram? Não, eu acredito em vocês. Agora, percebe como que nós queremos ser conhecidos? Vocês são conhecidos por brincalhões. Vocês sempre estão brincando com as coisas, sempre estão brincando. E nós não temos mais tempo de brincar. O momento agora é de conquistar, é de avançar. Eu tenho que deixar as coisas de meninos, não falo mais como menino, não preciso pensar mais como menino. Eu preciso crescer. Fulano, eles não pegaram. Vamos ligar para quem já saiu do grupo e vamos ver. Olha, peguei por engano, está aqui na minha casa. Né? Daí ficou todo mundo... Vamos aprender com essa situação. De que forma você quer ser conhecido? Lá vai um homem de Deus. Lá vai um brincalhão. Porque, esses dias eu reuni a equipe ministerial e perguntei para eles, vocês acreditam em mim? Estamos caminhando algumas pessoas aqui há 5 anos. Por que vocês acreditam em mim? Por que vocês estão me seguindo? Tem pessoas que mudaram de Curitiba para caminhar comigo lá em Maringá. Mudaram para estarem comigo. Por que você fez isso? Não é loucura, não é doideira? Por quê? E cada um foi falando. Falei, sabe o meu maior desafio? Eu tenho já conquistado o coração de vocês. Eu já tenho tido credibilidade com vocês.
O meu maior desafio é que vocês tenham credibilidade entre vocês. Entre vocês. Que quando um de vocês subir ao púlpito para pregar, para fazer uma abertura, para fazer qualquer coisa, sabe, você acredita que aquele homem é um homem de Deus, tem um chamado de Deus, ele nasceu para glorificar a Deus, ele nasceu com um propósito. Você precisa acreditar nisso. Vocês precisam acreditar. Aí nós vamos ter unidade. Porque na realidade, a amizade, ela traz liberdade, não traz? Na medida que você vai se relacionando com as pessoas, você vai tendo liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, você acaba perdendo a credibilidade. Porque através da liberdade, as pessoas conhecem você da maneira como você é. E vê que você é homem como você é. Ou você pensa que nós somos diferentes de vocês, nós pastores? Estamos num patamar de espiritualidade assim, inatingível. Não! Se você conviver comigo, você vai ver as dificuldades que eu tenho, as limitações que eu tenho, sabe? As tentações pela qual eu sou tentado. Não vem nenhuma tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Sabe? Nós vamos nos conhecendo. E de repente, se as pessoas olham para a gente e pensam, puxa vida, mas ele é homem como eu, então... E acaba perdendo a credibilidade. A credibilidade. E nós precisamos ter uma identidade. De que forma as pessoas olham para você? De que forma o teu grupo familiar olha você? De que forma, quando você sobe no púlpito, as pessoas olham para você? Olham para você. Quem que vai pregar hoje? Quem que vai pregar hoje? O pastor Auro não vai estar, ele está viajando. Então, vou assistir pela internet, então. É assim. É assim. Instrumentos de Deus, canais de Deus. Canais de Deus. Você precisa reconhecer na vida dessas pessoas, na vida uns dos outros. Esposa, você precisa reconhecer na vida do teu marido, ele tem um chamado de Deus. Ele tem um propósito de vida, ele existe para cumprir um propósito de Deus, e você tem que estar ao lado dele, não acima dele e nem abaixo dele, ao lado dele, para alavancá-los para o propósito de Deus, para alavancá-los para o propósito de Deus. Acreditar nas nossas crianças, nos nossos juniores, nos nossos adolescentes. Como sou conhecido? Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. E já estou partindo para o encerramento. O Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Como Moisés era conhecido? Amigo de Deus. Moisés, fale você conosco. Não fale Deus conosco, senão nós seremos destruídos. Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas, olha só, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda de Moisés. A preparação de um sucessor. A preparação de pessoas. Josué servia Moisés. Josué estava ao lado de Moisés. Josué sempre estava presente para servir a Moisés. E Moisés era conhecido como o homem que fala face a face com Deus. Face a face com Deus. Sabe uma promessa de Deus para nós? Através de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasgou e você tem acesso à presença de Deus através de Jesus. A manifestação da presença de Deus através de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você ora a Deus e Deus ouve. Deus, em nome de Jesus, e Deus ouve. E Deus atenta às tuas orações. Na minha história, como que eu fiquei, sou e quero ser conhecido? De repente você houve uma transformação lá, você era conhecido, sabe, de uma forma diferente. Mas através da nova criatura em Cristo Jesus, você mudou, você deixou aquilo lá. Tem coisas que não cabem mais no reino de Deus. Por isso que precisa ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Eu não posso continuar fazendo aquilo que eu fazia no reino das trevas. Estamos falando de governo, estamos falando de avanço. E para encerrarmos, Deuteronômio capítulo 34, do 7 ao 12. Deuteronômio 34, do 7 a 12.
Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Gente, existe uma história sendo escrita. Desde o nosso nascimento até quando Moisés morreu, ele teve 120 anos. E olha o que esse texto diz. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Sabe o que nos fortalece? Sabe a razão da nossa vida? É Jesus. Sabe a razão de vivemos, sabe, dia a dia, de estabelecermos o reino dos céus? É estar no centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso revigora, isso rejuvenesce. Não é nenhum tratamento, não é nada. Se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, se você está onde Deus quer que você esteja, se você é o canal de Deus, gente, é dando que a gente recebe. Você vai ter esse vigor, você vai ter, sabe, esse ânimo, você vai ter essa esperança dentro do seu coração para realizar tudo aquilo que Deus quer. E o texto continua. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só. Os israelitas obedeceram a Josué, mas a ordem tinha sido dada a Moisés. O que nós estamos fazendo em Maringá, o que nós estamos fazendo em São José, é uma continuidade de um projeto que Deus deu para Pio Carvalho. Nós não estamos inventando. Deus deu a visão para ele, Deus colocou esse espírito de sabedoria, esse espírito, essa graça de Deus em administrar. Gente, José do Egito só houve individualidade. E aquele homem foi, sabe, Deus usou poderosamente na preservação da vida e na administração. Pio Carvalho só existe um. Não vai se levantar outro. Não vai se levantar outro Moisés. A individualidade. E quando nós reconhecemos que aquilo que Deus tem dado a ele, sabe, é uma continuidade. Nós vamos continuar estabelecendo o reino de Deus, não só em Curitiba, em São José, sabe, Paraná, Brasil e mundo. Irmãos, quem viver verá. É o mundo. Comunhão Cristã Aba vai tocar, vai governar, influenciar o mundo. O mundo. Estamos há 21 anos estabelecendo o reino de Deus, sabe, em Curitiba, agora no Paraná, sabe, no Brasil, sabe, e fora do Brasil já existe influência disso. Ei, e você faz parte disso. Os nossos filhos fazem parte disso, dessa continuidade. Se Jesus Cristo não voltar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque é uma terra que emana leite e mel. Farei de ti uma grande... Foi aquilo que Deus declarou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a José, a Pedro, a Paulo, a Jesus. E nós somos os sucessores. Você foi escolhido para ser o sucessor de Jesus. Meu Deus! Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que você nasceu nesses dias para suceder, para dar continuidade à obra que Deus colocou nas mãos de Jesus. E sabe o que Jesus fala para você? As mesmas obras que Ele realizou, aquilo que Ele realizou, você fará também. E para por aí ou não? Ele declara, você fará obras maiores daquilo que Ele fez. Você fará maiores obras daquilo que Jesus fez. Foi Jesus que falou isso. Por isso nós precisamos acreditar nas pessoas. Por isso nós precisamos investir nas pessoas. Por isso nós precisamos oportunizar nas pessoas. Que os meus liderados vão alcançar muito mais daquilo que eu alcancei. Daquilo que Deus tem me dado. Por causa da individualidade. Em outras áreas, em outras realizações, em outros feitos. Mas acredite. Sabe aquele irmãozinho no grupo que fala, não, esse não tem jeito. Não, esse
E daí você tem colíder, ninguém está preparado para colíder. Meu Deus! Nem nós estamos preparados para estarmos aqui. Estamos preparados? Estamos em obras, dia a dia. Deus nos chamou, nós temos essa convicção. Mas esse preparo é diário. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E o alvo é Jesus, perfeito em obras, perfeito em palavras. O alvo é Jesus. E é isso o nosso padrão, o padrão de Jesus. Por isso acredite em pessoas, invista em pessoas. Filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto sobre eles a mão, a autoridade. E ele foi o sucessor, ele continuou aquilo que Deus tinha dado a Moisés. Continua, o texto é isso. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Nem realizou aos olhos de toda os feitos, a realização, nunca houve a individualidade. E nunca mais haverá outra pessoa igual àquela. Outra pessoa igual àquela. Mas Deus levanta outros para fazer coisas maiores, e maiores, e maiores, e maiores. E o reino de Deus é estabelecido. Você recebe essa palavra? A sua história e passagem pela terra nos deixou grandes ensinamentos práticos para vivermos em total dependência e confiança em Deus. A história de Moisés. Total dependência e confiança em Deus. Num determinado momento Moisés chega para Deus e fala: Deus, como que eu vou realizar isso? Ei, não é você que vai realizar, é eu que vou realizar através de você. Eu sou o que sou, eu estou no controle. Eu só preciso de você. Eu estou no controle. Eu vou à frente de você. Eu vou te guardar, eu vou te guiar, eu vou te proteger. E nada te fará dano nenhum, porque eu estou contigo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Jamais te abandonarei. Jamais te deixarei. O Senhor está contigo. Essa leve e momentânea situação que você está passando, isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar e vai alavancá-lo para um propósito maior. Vai alavancá-lo para o propósito de Deus na sua vida. Isso vai alavancá-lo, essas situações, porque nós precisamos depender de Deus e não das circunstâncias. Não tem como você querer ter o controle da situação. Entrega a tua vida, entrega teu caminho, entrega teu trabalho, entrega teu filho, entrega tua esposa, entrega teu marido ao Senhor, e Ele tem cuidado de você. Confia nele, confia em Deus, deixa Deus realizar, e Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. A alegria em realizar e concluir bem. A alegria em realizar. Gente, não existe alegria maior. O fato de eu estar aqui não estava programado. Estava programado? Não estava. Nos encontramos ontem, estávamos nos despedindo. Marcos, você vai? Não, eu ia embora hoje de manhã, para estar no culto lá. Você gostaria de pregar amanhã? Quero. É uma alegria. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Esta é a minha existência. E eu preciso estar sensível às oportunidades de agir, de fazer, de falar. Essa semana, só para encerrar, teve uma pessoa que se converteu na igreja, e ela tem uma filhinha surda e muda, por enquanto. Por enquanto, Yasmin é surda e muda. Nós temos orado e declarado. E ela está numa escola de surdos e mudos. E dessa irmã: pastor, você pode ir lá conhecer a escola? É uma escola muito necessitada e tudo mais, e sabe, ir lá conhecer, se apresentar. De repente a gente tem alguma oportunidade futura, né? A diretora encontra graça com você, e você, sabe, não sei, pastor, não, vamos lá conhecer, vamos lá o projeto, dentro da UEM, da faculdade estadual ali de Maringá, dentro da UEM, um espaço maravilhoso. Chegamos lá, né, esperamos um pouco, daí a mulher leva a gente para uma sala, a psicóloga, mais uma, e a diretora. E ali, né,
Espírito de sabedoria, Senhor, eu estou aqui como instrumento, né? Usa-me, usa-me. Não tinha planejado, não tinha falado, e o assunto começa, né? Começa reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas de Deus. De repente a mulher, o senhor pode parar um pouquinho só? Posso. É o seguinte, tudo que o senhor está falando isso para nós, o senhor pode falar para todos os professores? Eu reúno os professores agora, e isso que o senhor está falando para mim agora, o senhor pode transmitir isso para os professores? Eu falei, posso, vamos lá. Não deu 5 minutos, tinha mais de 15 professores, inclusive surdos e mudos. 5 professores surdos e mudos, onde, através dos sinais lá, eles... E ali foi uma outra palavra de sabedoria, Deus e as pessoas sendo quebrantadas, as pessoas sendo tocadas, e você com alegria. Você é um canal, você é apenas um canal. Não influencie nisso, deixa Deus fazer. Você é apenas um canal. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. Daí fiz uma oração. Pastor, todos os alunos estão reunidos no auditório. Você pode levar uma palavra para eles? Mais de 40 alunos. Mais de 40 alunos. E aí eu me empolguei, né? Aí me empolguei e tal, e falando. E daí a diretora fazia assim para mim. Eles são surdos e mudos, não precisa gritar tanto. Falei, é verdade, foi uma experiência nova. Não precisa falar tão alto, eles não estão te ouvindo, é só pelos sinais. E ali apresentei Jesus, desde crianças de 5 anos até 16, 17 anos. Até 16, 17 anos. Daí aquela irmã, pastor, o que foi isso? Nós estamos no centro da vontade de Deus. O nosso dia, a nossa manhã é dirigida por Ele. A nossa agenda é dirigida por Ele. E você chega no final da segunda-feira assim, feliz, alegre. Eu cumpri, eu concluí, eu fiz aquilo que Deus me deu para fazer para esse dia. As oportunidades surgem, situações surgem no teu trabalho. Esteja sensível a isso. Esteja sensível. Porque nós somos chamados para beneficiar pessoas. E eu não vou estar onde você está. Eu não vou falar aquilo que você tem que falar. Deus, desde o seu nascimento, desde o momento que você foi gerado, Deus já estabeleceu um projeto lindo e maravilhoso sobre a sua vida. Você é chamado pelo seu nome. Como que é seu nome? Fabiane. Deus te chama Fabiane. Como que é teu nome? Gelson. Deus te chama pelo teu nome. Como que é seu nome? Josué. Deus te chama pelo seu nome. A individualidade, Ele te aceita da maneira como você é. Como você é. Você pode dizer nessa manhã, Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer de todo o seu coração, Senhor, eis-me aqui. Você vai ver essa semana um sinal da bondade de Deus. Nessa semana, um sinal da bondade de Deus. Você vai ver nessa semana um sinal da bondade de Deus. A forma como Deus vai te usar. A forma como as pessoas, as oportunidades vão vir para que você fale de Jesus. Fale de Jesus. Vamos ficar em pé.